Bom, se você é uma pessoa que gosta de anotar, eu coloquei o título Inspirados para viver uma vida pelo Espírito Santo. Esse seria o título mais certeiro da mensagem dessa noite. E eu vou tentar realmente trazer tudo aquilo que o Espírito Santo falou comigo, para que o seu coração saia nessa noite incendiado, querendo viver uma vida através do Espírito Santo, né? Não com simplesmente o peso de se viver uma vida, porque não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei muitas vezes, e tem que tomar cuidado, senão eu passo de novo, de achar que é um peso viver pelo Espírito Santo. Quando a gente vê um título desse, você fica até meio receoso, né? Você fala, pô, mas aí vai vir falar de novo, né? Uma vida no Espírito, será que eu não estou vivendo, né? Que bom que você teve um pensamento assim, porque isso leva a refletir. Mas não, uma vida pelo Espírito Santo não é um peso, é uma alegria vivermos, pois é assim que o Senhor determinou e tudo que Ele faz é bom, não é verdade? Vamos lá, eu tenho algumas perguntas e eu queria que fosse, na verdade, o MAG um pouco mais interativo aqui. Então, se possível, vocês todos respondessem aí, então eu vou perguntando e daí vocês vão respondendo e a gente vai conversando, beleza? A primeira pergunta, né, não precisa responder todo mundo, mas você se considera uma pessoa feliz? Sim. Sim. Se você não se considera uma pessoa feliz, tudo bem, não tem problema. Eu espero que hoje você saia daqui feliz e sabendo que você pode ser. Você tem alegrias em sua vida? Tem coisas na sua vida que você acorda, que você fala, caramba, cara, que legal, né? Tipo, ir para a escola, mó da hora, né? Tipo, faculdade, pá, essas coisas não são muito animadoras, né? Mas quando tem assim, né, coisas que te inspiram, eu, por exemplo, quando eu acordo, claro que tem minha esposa, né, que me inspira, tem o meu gato, que já dá raiva assim que eu acordo, porque ele está pedindo comida, né? Mas tem coisas que me inspiram, por exemplo, eu sempre me lembro do versículo que diz, este foi o dia que o Senhor fez, me alegrarei. Caraca, toda vez que eu acordo, e é impressionante, isso é coisa do Espírito Santo, não tem nem como explicar. E se eu acordo um pouco mais, sabe aqueles dias que você acorda meio aborrecido? O Espírito Santo me lembra disso. Filho, este foi o dia que eu fiz, se alegre. É verdade, Deus, eu posso me alegrar. É verdade. O que te traz no seu dia a dia, na sua vida, alegria ou te motiva? Queria que você pensasse em algumas coisas da sua vida, tá? E aqui você não precisa ser totalmente espiritual, você pode pensar em coisas do seu dia a dia, das coisas da sua vida que te alegram. Fala alguém aí, alguma coisa que te alegra, assim, que te motiva, que te traz alegria. Elogio da mãe? Elogio da mãe, é verdade. Alegra mesmo. Até porque quando ela briga, entristece, né? Porque você fez alguma coisa de errado. Mas o elogio da mãe é verdade, alegra. Mais alguma coisa que alegra o nosso dia? O quê? Gol do Flamengo. Alegra alguns, né? Dependendo do time que é, alegra muitos. Mas é verdade, o futebol dá uma alegria, apesar que meu Corinthians está, mas não fala nada, né? O Brasil perdeu hoje, inclusive, não sei, perdeu? Perdeu? O Brasil? Pô, ninguém assistiu o jogo do Brasil, hein? Hoje foi sub-23, né? Que mais? Que mais traz alegria aí? Ok? Peraí, o café da manhã, o Henrique falou, e a mim? Seus sobrinhos. É verdade, comer traz muita alegria para a gente, né? Às vezes pode ser um problema, né? A gente querer sempre viver essa alegria, né? E vai comendo, não para. E os sobrinhos, sobrinho traz muita alegria. Criança traz alegria no geral, né? Traz muita alegria para dentro de uma casa, é verdade. Eu tenho 4 sobrinhas, tenho 5 sobrinhos, na verdade. Meu Deus, eu tenho muitos sobrinhos, gente, sério. E traz uma alegria absurda para as nossas vidas lá em casa, é verdade. Mais alguma coisa aí que traz alegria? Coca-Cola.
Coca-Cola traz alegria, traz outras coisas também, mas traz uma alegria, né? Putz grila, velho. Tem uma coca aí, não, ao invés da água que eles... Traz muita alegria, é verdade. Vamos pensar agora alguma coisa espiritual, né? Que tá muito, né? Muito, nossa, aquele negócio louco, né, velho? Jogar COD com os meus amigos traz alegria. Às vezes a gente peca, mas daí Deus perdoa. Cura traz alegria. Cura traz alegria. Eu vivi uma vez algo com cura, foi muito interessante. A minha tia, eu tinha acabado de me converter, e a minha tia, ela chegou na casa do meu pai, e ela falou, não sei por que eu estou aqui. Ela era crente, mas ela não era muito crente, assim. Ela era crente, mas ela dava às vezes umas na trave demais, né? Aí, ela já faleceu, coitadinha, faleceu cedo. Aí ela chegou na casa do meu pai e falou assim, nossa, não sei por que eu estou aqui, mas eu acho que Deus me trouxe aqui, eu estou com uma dor na perna e tal. E aí, tinha acabado de me converter, né? E foi logo após o meu primeiro acampamento, o acampamento de Taubaté, que tem alguns anos já. E eu lembro que, quando ela chegou em casa, o Espírito Santo falou no meu coração, ora por ela, pela cura dela. Aí eu falei... E no acampamento eu tinha recebido lá um pastor Renato, né, de Taubaté, me impôs as mãos e tal, e falou sobre o dom da cura. E eu estava todo, né, querendo... Agora é o dom, né, meu? E eu pensava muito nos X-Men, né, que eu falava, os caras tinham os poderes e tal. Eu falava, nossa, mas da hora, agora é o dom. Não tinha muito sabedoria em Deus, assim. Mas Deus usava, né? Usou até a mula do Balaão, não vai me usar. Aí eu estava lá, e daí eu lembro que o meu pai chegou e falou assim, filho, eu estava aqui, o Espírito Santo me incomodou para que você orasse pela sua tia. Eu falei, então testificou, que o Espírito Santo também me incomodou para que eu orasse por ela, por cura, né? Aí meu pai falou, mas vai comprar pão primeiro, que a gente vai comer e tomar café. Eu falei, tá bom. Aí subi, mano, eu subi, orando assim, ó, de casa à padaria. Falei com a mulher em línguas, eu acho até, de tanto que eu estava orando, pedi um pão em línguas. E desci orando, aí entrei para o quarto, peguei o violão, falei, agora eu tenho que me santificar, aquelas ideias, né? Agora eu vou me santificar aqui com o meu violão, vou tocar umas músicas para Deus. E aí fui orar pela minha tia, e orei por ela, e ela saiu curada do meu quarto. Cara, foi uma experiência sensacional, e todas as vezes que eu me lembro dessa experiência, isso me traz alegria ao coração, porque me lembra de algo que o Senhor fez. Me lembra de algo que o Senhor fez. Mas alguma coisa que te traz alegria sobre coisas espirituais, coisas do Senhor? O louvor, é verdade. O Senhor habita em meus louvores, e onde a presença do Senhor está, ali existe alegria, pois existe a liberdade do Espírito, né? E onde existe o louvor, e o louvor é tocado, aquilo traz alegria ao nosso coração. Você pode estar o farrapo de gente lá, destruído, caído, não sei o quê, né? Não escute sofrência, né? Escute um louvor, porque sofrência vai te deixar pior ainda. Então, escute um louvor, cara, porque isso vai te trazer alegria ao coração. É verdade, o louvor traz alegria ao nosso coração. Maravilha, continuando aqui, senão a gente vai ficar batendo papo. Agora, uma pergunta que eu entendo que seja um pouco diferente do que essas. Você se considera um cristão feliz? Você acha que você é um cristão feliz? Porque veja bem, uma coisa é a gente ter alegrias, certo? Uma coisa é a gente ser assim, sou feliz no que eu faço e tal. Agora, quando se trata da vida cristã, claro que não dá para a gente separar as coisas, vocês entendem isso, né? Mas quando se trata da vida cristã, quando você olha para a sua vida, você olha e você fala assim, cara, eu sou um cristão feliz. Eu sou um cristão satisfeito, porque a gente sabe que na vida cristã existe a insatisfação da nossa parte, né? Eu acho que se você ainda não passou pela insatisfação, possivelmente você vai passar. E ela é acompanhada de algumas coisas, principalmente com o dedo do inimigo te apontando coisas, né? Então isso tudo vai causando essa insatisfação. Então, ser um cristão e ser feliz não são antônimos, certo? São sinônimos, muito embora para o mundo, ser cristão é deixar de lado tudo aquilo que me faz feliz. Qual que é a primeira coisa, quando você conversa com pessoas que não conhecem o amor e a liberdade que Cristo nos conquistou na cruz, que eles falam? Qual que foi a primeira coisa que você escutou ou que você acha que eles falam?
mas você vai para a igreja agora? Você vai deixar de ir no churras com a galera para ir para a igreja? Agora você perdeu sua vida, então. Mal sabe eles que é verdade. Agora então quer dizer que você não vive mais, que você não vai mais para balada, nem sei se tem balada, nem se fala balada mais, né? Aí não vai mais para balada, apesar que com a quarentena, não faz mais tal coisa e tal. Às vezes, esses termos são termos que trazem algumas confusões para a gente. E hoje, para entrar definitivamente aqui nas coisas que eu quero conversar e falar por que o tema é Inspirados para Viver uma Vida pelo Espírito Santo. Mano, vocês vão avisando aí os horários aí, né? Só para eu me ligar aqui. Eu quero falar algumas coisas aqui com vocês. Quero expor algumas verdades da palavra e algumas verdades que a gente consegue perceber no mundo. Acerca da alegria, acerca da felicidade, acerca de coisas que não são tão boas também. Como tristeza, como coisas que vão abatendo a gente, como injustiça, né? Desde o início, o homem separado de Deus perdeu o seu propósito. Ele foi cegado pelo pecado, certo? Com isso, ele também perdeu aquilo que ele foi criado para viver, certo? Logo, ele começou a viver pelos seus próprios interesses, né? O que a gente vê muito, claro que em algumas partes é menos, mas o que a gente vê muito são homens que vivem pelos seus próprios interesses, né? Como que eu posso ganhar mais? Como que minha empresa pode faturar mais? Como que eu posso ser o próximo Elon Musk? Como que eu posso ser o próximo Bill Gates, por exemplo? Afinal de contas, essas coisas são coisas que trazem alegria e felicidade, né? Então, o homem cego pelos seus próprios interesses. O ser humano, depois do pecado, ele ficou perdido. E por que será que o ser humano, depois do pecado, ficou perdido? Porque o ser humano, depois que entra o pecado lá com Adão e Eva e tal, o ser humano, ele se afasta do seu Criador. E é muito louco a gente pensar nisso. Porque pensa, Deus Todo-Poderoso cria o ser humano. O ser humano peca, sai da presença de Deus. Cara, o Criador nos fez com propósitos. Amém? Você tem um propósito, sabia disso? Sua vida não é um acaso. Sua vida não é um acaso. Sua vida tem um propósito. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. O coração do homem viveu a pior das dores, a separação de Deus. O homem, dia após dia, e isso vocês com certeza têm reparado, né? Vocês que estão começando a vida agora cristã, estão começando a vida de fato, que estão na adolescência e tal, vão reparar muito mais para frente, que vocês vão vivendo essas coisas, que o homem, ele parece que... O homem passa por muitas coisas difíceis, é verdade, por muitas perdas, é verdade, né? A morte, a perda de alguém muito querido que está próximo de você e daqui a pouco não está mais, um amigo que você não tem mais por perto, né? Depois, quando você vai ficando mais velho, a conquista que você sonhou lá com 10, 12 anos, que você não conseguiu conquistar, e você está com, sei lá, 30, por exemplo, né? São coisas que fazem a gente ficar chateado, né? A gente ficar chateado. Poxa, Raoni, você falou que era uma coisa alegre que você ia falar, né? Você está falando essas coisas. Mas, ainda assim, essas são coisas pequenas, perto da dor de ser separado do Deus, o Criador. Perto da dor de ser separado de Deus, o Criador. Mas tem uma boa notícia com isso, né? Nós sabemos que Jesus Cristo nos revelou quem Deus é, aquele que fez todas as coisas, o Criador. E agora eu queria que você abrisse em Lucas 10, 21, 23. Então pensa comigo. Nós fomos criados por Deus.
E até que aceitemos Cristo Jesus, não temos a revelação de quem Deus é. É triste a gente pensar que o mundo vive, pessoas vivem e morrem, o mundo tem milênios, e ainda assim, muitas pessoas não sabem quem Deus é, não sabem quem é o Criador, não sabem quais são os propósitos, não sabem a vida, não sabem o porquê estão aqui, e fazem grandes indagações. Os filósofos discutiram isso séculos após séculos, perguntas assim como, da onde nós viemos, quem nós somos e tudo mais, e coisas que ficam vazias, assim, vagando pela nossa cabeça durante a nossa vida inteira. Vamos lá então para Lucas 10, 21, 23, se você abriu, diga amém. Glória a Deus. Eu não abri ainda, irmãos, espera aí. Estou falando aqui. Lucas 10, 21, 23 diz assim acerca do Senhor Jesus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, isso somos nós. Diga amém. Então, ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Esses a quem Jesus se refere somos nós. Por quê? Porque Deus sabia quem era o Filho e enviou o Filho conhecia o Pai, logo o Filho revela o Pai a nós que somos agora filhos, co-herdeiros com Cristo, certo? Isso não é nenhuma novidade para nós, né? Mas é sempre bom nos lembrarmos da verdade da palavra, porque ela renova o nosso coração. Não é verdade? É sempre bom nos lembrarmos. Infelizmente, meus irmãos, o mundo não sabe sobre essas verdades, né? O mundo ele segue sua vida debaixo das suas próprias leis. O mundo não sabe da liberdade de Cristo. Ele vive sua vida debaixo das suas próprias leis, dos seus julgos e achismos. Mesmo com a profecia, mesmo com as profecias que vieram antigamente, né? E com a profecia acerca de Cristo, com a promessa de Cristo, e depois de Cristo ter libertado o mundo dessas condições. Ou seja, aqui eu quero que vocês visualizem comigo. Eu gosto muito de filmes como O Senhor dos Anéis e tudo mais, né? Que tem as profecias lá. Eu até queria preparar alguma coisa, mas não consegui. Ia ser muito legal a gente assistir um trechinho do Senhor dos Anéis, vocês iam gostar pra caramba. E é sério, é muito legal. Aí você vê, tem uma parte lá que eu lembro, na verdade não é nem do Senhor dos Anéis, é no Hobbit, né? Que o Thorin chega e eles estão chegando lá, já perto da montanha solitária, e daí eles pegam, esqueci o nome do barqueiro lá, esqueci o nome dele, que leva eles até a cidade perto da montanha solitária e tal, e daí o cara se lembra de uma profecia que foi dita muitos anos atrás, e ele sai correndo, deixa os anões lá, os anõezinhos lá na casa dele, aí ele sai correndo, pá, não sei o quê, aí ele chega lá no que seria a biblioteca, e ele fala, eu lembro de alguma coisa assim. Aí ele vai nos papéis lá e vê nos escritos antigos que tinha a profecia de quando o tordo chegasse, batesse na pedra, e aí o sol, não sei o quê. Aí ele descreve a profecia e ele se liga, ele fala, caramba, a profecia está acontecendo, velho. Então você imagina Jesus nesse cenário. Olha que da hora, velho, esse Senhor dos Anéis é muito louco, mas Jesus é mais da hora. Olha que da hora. Vê só, nesse cenário, cara, os profetas estão lá, os profetas estão vivendo a vida lá deles, normal. Eu ia falar vivendo a vida doidado, mas não é. Eles estão lá, vivendo a vida deles normal e tal, não sei o quê. Aí Deus vem e fala com um profeta lá. Então, vamos pegar um profeta lá, que depois a gente vai falar nele. Deus vem e fala com Abraão, e chega para Abraão e fala, Abraão, sua descendência, pá, não sei o quê, escreve para Abraão e fala, Abraão, é isso. E Abraão fica, nossa, velho. Vai acontecer tudo isso, Deus. Tem até uma das coisas que Deus fala assim, Abraão, você terá um filho. E Abraão já era velho pra caramba, tinha 90 e tantos anos, a esposa dele também era velha,
E daí Abraão ri, a palavra fala que Abraão riu. Imagina Deus fala um negócio para você, que vai acontecer, aí você ri. O cara riu, velho. Aí Deus, sei lá, né, velho, Deus ficou, acho que Deus não ficou nada, Deus ama, né, Deus ama. Aí o cara recebeu a promessa, e daí acontece isso. Aí passaram-se anos, e a promessa se cumpriu na vida de Abraão. Imagina Abraão lembrando disso, e falando, caraca, mano, Deus tinha falado, velho. Assim como outras coisas. Então eu quero que vocês visualizem esses dois mundos. O mundo do qual recebeu uma promessa, entendeu essa promessa, creu nessa promessa. Porque nós somos salvos e somos inseridos no reino de Cristo Jesus, no reino de Deus, por meio da fé que temos em Cristo, certo? Então a gente recebe a promessa de Cristo, de que Cristo viria. E aonde que a gente recebe essa promessa? Na Bíblia, diga, na Bíblia. Aí, eu sou professor, gente, então eu gosto bastante dessa interação. Recebeu essa promessa e a gente fala, cara, que louco. Então quer dizer que Cristo Jesus, Ele vem. E Ele veio, e a gente está vivendo pós-promessa de Cristo, certo? Só que vocês acreditam se eu disser que o mundo ainda não conhece Jesus e as boas novas? E o mundo ainda segue vivendo debaixo das suas próprias leis, debaixo da sua própria cobiça, debaixo das coisas que ele ainda acha que são certas, que ele mesmo se impôs, ou que o pecado impôs para que ele vivesse. Entende que esse é o mundo que nós estamos hoje. Nós estamos aqui, somos salvos por Cristo Jesus. Aleluia, entendemos a promessa, recebemos a promessa. Mas existem milhões de pessoas que não conhecem ao Senhor e vivem sem saber que existe uma promessa. Eles vivem sem saber. E eu vou falar um pouquinho do resultado de viver sem saber. E depois trazer a alegria de viver sabendo sobre as promessas do Espírito, sobre as promessas do Senhor e vivendo uma vida no Espírito Santo. Não é à toa que vemos o mundo da forma que está. Somos acostumados pelo mundo, né? Ou quando não temos a Cristo, somos acostumados pelo mundo. E ainda quando temos, tentam nos convencer a conviver e aceitar com coisas como desigualdade, lealdade, injustiça, falta de amor. E quando eu falo aqui falta de amor, gente, não é falta de amor assim, eu amo tanto você, eu amo a todos, né? Legal é amar todos, agora o legal é amar todos, né? Não é esse amor, é o amor de Cristo, que é esse amor que transforma. O mundo nos faz acreditar que a gente tem que conviver sim com tristeza, com falta de alegria. E o mundo nos leva a uma busca sem fim pela felicidade. Isso dá para a gente perceber, e a felicidade completa só existe em Cristo Jesus, a alegria completa só existe nele. Tivemos um acampamento, inclusive, sobre esse tema, né? Agora, o que você acha, e aqui é a parte da interação, o que você acha que o mundo prega hoje como alegria? O que o mundo diz que é ser alegre? Nos dias de hoje, o que é ser alegre? Faturar? Faturar 1 milhão. Tem que ser antes dos 30, porque senão você não entra na revista, né? Faturar 1 milhão, dinheiro. Dinheiro pra caramba. Que mais que o mundo prega pra gente, que é ser alegre? Tem bastante coisa. Eu vou falar uma, hein? Ter muitos seguidores no Instagram. O mundo prega pra gente que isso é uma alegria. Afinal de contas, você é um influencer, né? Que mais que o mundo prega pra gente, que é alegria? Como que o mundo fala pra gente, você ter uma vida boa e perfeita é isso? Só isso? Só ganhar 1 milhão e ser influenciador? Você pode ganhar 1 milhão e por isso ser influenciador, e sendo influenciador ganhar 1 milhão. As coisas estão ligadas, né? Mais alguma coisa? Corpo? É verdade, o corpo, é verdade.
Você tem que ser fortão, pá, você tem, né? Ou, tipo, ser magro e tal, né? Tá sempre em bem de saúde, né? Estiloso, O mundo prega várias coisas, né? É que tem os caras que acham que não precisa nem cortar o cabelo, né? Aí já é outra coisa. Tipo eu, assim. A Bárbara falou que eu tô parecendo um louco já. Mas é outra coisa, esse para outro dia. É verdade, o mundo prega essas coisas. Sabe por que o mundo prega essas coisas, queridos? Porque o mundo não sabe o que é alegria de verdade. O mundo não sabe que todas essas coisas não estão ligadas à alegria. Não estão ligadas à alegria. Não estão ligadas à felicidade. O mundo não sabe. Mas o mundo continua pregando isso. Sabe por que o mundo continua pregando isso? Porque a maior vontade do nosso inimigo é que ele nos engane a vida inteira, achando que nós temos que viver uma vida para nós, uma vida que não vale a pena ser vivida. E essa é uma das maiores mentiras de Satanás. Ele nos leva a crer em mentiras, em coisas que parecem ser a verdade, mas que no final das contas fazem eu fazer a minha vida valer a pena só para mim e só para mim. E uma vida só vale a pena, segundo Cristo Jesus, quando eu morro para mim mesmo. Somente na morte é que a gente consegue encontrar a verdadeira vida que vem de Cristo. Somente na morte e Cristo vivendo em nós é que outros podem viver. Tem uma pregação, não é isso que eu vou falar, mas tem uma pregação que se chama do Livres para Adorar, do Juliano Som, que ele diz: para que outros possam viver, vale a pena morrer. Vale muito a pena morrer. Na verdade, deve-se morrer para que outros possam viver. E entendem isso aqueles que verdadeiramente conheceram a Cristo Jesus. E Cristo Jesus foi revelado a nós, amém? A cada um de nós, aqui. Continuando. E nós nascemos nesse mundo, onde parece que as coisas já estão rodando e acontecendo. Já está rodando, o mundo já existe, já está aí. A gente entra e tal, você entra na escola, as coisas já estão acontecendo, você já teve tudo, né? Parece, já existiu de tudo. Parece que simplesmente fomos jogados e não temos muita escolha do que fazer. Você já se sentiu assim? Tipo, meu Deus, eu vivo. Meu Deus, o mundo existe. Meu Deus, comunismo, capitalismo, cara, onde vai parar toda essa loucura, sabe? Quando você está no meio da máquina e você fala, a máquina já funciona bem antes de mim, então eu tenho que me encaixar, se eu não me encaixar, para onde que eu vou parar? Eu preciso ser alguém, eu preciso entrar, eu preciso viver, ou seja, parece que a gente foi inserido num mundo em que ele já está rodando, e se a gente não roda junto, a gente vai ficar para trás. Isso também é uma mentira que o mundo prega. Você vai ficar para trás. Eu declaro aqui nessa noite que todos vocês não ficarão para trás. Vocês prosseguirão para o alvo. Terminarão a corrida. Eu declaro isso sobre a vida de vocês. Com entendimento e maturidade. Nascemos e fazemos parte de uma sociedade onde esperam coisas de nós, metas, títulos, dinheiro, posição. Uma sociedade que nos empurra ao sonho de sermos alguém segundo o que o mundo estabeleceu. E para o mundo isso faz sentido. O pior de tudo é que isso dá sentido para a vida de quem não conhece a Jesus. Isso dá sentido. E é muito fácil, ou muito fácil não, pode ser que venha a ser fácil cairmos nessa mentira e essas coisas também dar sentido à nossa vida. Mas eu quero lembrar você nessa noite de que o que traz sentido para a sua vida mesmo é a cruz de Cristo, cara. É a vida eterna. Foi para isso que nós fomos criados, é andar perto do Criador. Não longe. É andar perto do Criador a ponto de podermos olhar para cima e falarmos, Pai. Eu já tive problemas com chamar Deus de Pai. Até um dia que o Espírito Santo me quebrantou de tal forma que a única coisa que saía da minha boca era Abba, era Pai. Eu só conseguia falar isso.
Agora eu quero deixar algumas perguntas e eu já vou aqui para o segundo bloco da coisa, que é onde a gente fala sobre as coisas boas do que a palavra nos traz. E eu quero que essas perguntas você só reflita. O que é esperado de você, pessoalmente? Do que você é cobrado? O que é imposto para você? Pensa aí em algumas coisas que são impostas para você, que você é cobrado. Isso, gente, eu estou falando da sociedade, claro, mas também estou falando às vezes da família, que cobra muitas coisas da gente, expectativas de pai, de mãe, né, que a gente tem que atender, que às vezes traz peso para a gente. Então pensa aí no que você, o que é esperado de você, o que te cansa, o que te cansa, ou o que te levanta todos os dias. Mas o que é esperado de você? Você conseguiria definir em alguma... Eu sei que é uma pergunta mais profunda do que simplesmente chegar e falar o que é esperado de você, mas você conseguiria pensar em o que o mundo espera de você, o que o mundo diz para você, o que a sociedade diz para você, ou aquilo que Deus falou que espera de você? Você conseguiria pensar sobre isso? E você pode pensar, pode falar assim, Raoni, a sociedade espera isso. Agora, o que Deus espera de mim? Putz, essa é uma pergunta que talvez eu não tenha pensado. É uma pergunta profunda. É uma coisa que a gente responde assim, de imediato, mas fica aí, reverberando no seu coração. E essas coisas todas, meus queridos, levam a gente a fazer perguntas como: todas essas coisas têm algum sentido? A vida tem sentido? Eu não sei você, mas você já parou para pensar e já apareceu no seu coração, já bateu no seu coração, e aqui eu quero entrar na parte boa da palavra, já bateu no seu coração aquela pergunta de: parece que eu não me encaixo nesse mundo, parece que eu não pertenço a esse mundo, cara, porque é tanta coisa estranha acontecendo, tanta coisa ruim acontecendo, é tanta falta de amor, é tanta falta de solidariedade, é um amigo pegando o outro, batendo no outro, estragando a vida do outro, é filho matando mãe, não sei o quê. Aí você liga o jornal, né? Jesus Cristo. Liga o jornal, aí os caras estão lá, não sei o quê. Aí você fala, mano, que mundo é esse doido que eu estou aqui, mano? Maluco. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês realmente não pertencem a esse mundo. Nosso mundo não é esse. Nós estamos aqui de passagem. E isso eu falo com alegria, porque traz esperança ao nosso coração, a gente saber que Cristo Jesus veio para que a gente vivesse em um reino que todas as coisas que a gente hoje sabe que são ruins, não existem. Não é maravilhoso a gente saber que a gente vai viver pela eternidade em um lugar em que essas coisas não vão existir? Não vai ter choro, não vai ter fome, não vai ter filho matando mãe, não vai ter pais deixando bebês jogados num saco de lixo. Não vai ter essa... Não é maravilhoso a gente pensar sobre essas coisas? Parece, sei lá, parece um conto, né? Parece um negócio, mas é real. Isso não é utópico. Isso é eternidade com o Pai Criador. Isso é eternidade. Porém, o Senhor nos chama para vivermos aqui. Não pertencemos a este mundo, logo os poderes deste mundo e as vontades não devem pertencer a nós também. Os poderes deste mundo não estão sobre nós. Amém? Vamos à palavra ver quais são os frutos deste mundo, os frutos da carne. Abre Gálatas 19, por favor. Eu não vou ser repetitivo do que o Gu já pregou nos últimos 2 sábados, mas eu preciso passar por algumas coisas. Gálatas, versículo 5, capítulo 19. Capítulo 5, versículo 19. Então aqui vocês já sabem do contexto de Gálatas, o Gu já comentou isso, né? Diz assim na palavra:
Por isso, digo... Não, desculpa. 19, Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Vamos pegar só para a gente entender um só desse fruto, uma parte só. Vamos pegar... Vamos pegar a inveja. Pensa aí. O que a inveja causa na gente? Para a gente não jogar para o outro, né? O que a inveja causa? Você poderia me dizer alguma coisa que quando você está acontecendo, rola uma inveja, o que causa? Eu vou abrir aqui, só para a gente não se estender. Uma das coisas que a inveja causa na gente é estremecer a nossa identidade. Porque nós cobiçamos aquilo que tem no outro, aquilo que é do outro. Isso causa inveja, né? Isso é inveja. Nós desejamos o que o outro tem. Mais uma coisa só, quem pode me dizer que a inveja pode causar? Frustração. Frustração. Se vocês pegarem tudo que está falando sobre fruto da carne, são as piores coisas que o mundo vive. São as piores coisas. O resultado disso são as piores coisas. Vide todas as notícias que a gente vê todos os dias aí, né? Mas passando toda essa parte, quanto tempo que eu tenho aí, mano? Foi isso? Eita, Jesus. Queria trazer uma boa notícia. Nós fomos chamados para vivermos a maior aventura de toda a humanidade. Um rei que nasceu em outros tempos nos mostrou como era viver na originalidade do ser humano. E hoje, 2000 anos depois, vivemos segundo o que ele nos revelou. Quem somos e para onde vamos. Foi isso o que nos mostrou. Então, lembra daquele negócio que eu falei do Hobbit? Cara, é um rei de lá de trás. Ele chegou, revelou para nós, vocês são isso. Vocês são filhos amados. Eu estou indo para o Pai. Há muitas moradas lá e vocês vão também. Creiam em mim, pois eu sou o caminho que leva ao Pai. É um rei que chegou de outro reino distante, de um reino que a gente não conhece, só conhece depois. Ele vem e nos abraça e nos leva para o seu reino. E hoje, 2000 anos depois, nós podemos viver isso. Vivemos na originalidade do ser humano. É isso que o Espírito Santo causa em nós. Aprendemos a viver como de fato fomos feitos, a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor nos criou na barriga de nossas mães para nascermos nesse mundo, não para padecermos nele e morrermos sem viver verdadeiramente uma vida que vale a pena. Ele nos chamou para viver junto dele por toda a eternidade, começando desde o primeiro batimento do nosso coração. Uma vez eu escutei um estudioso falando sobre isso e eu falei, cara, isso é sensacional. A gente fala, né? Nossa vida cristã, eu me converti, minha vida com Deus começou aos 19. A minha vida com Deus e a sua vida com Deus pode ter tido uma data, assim, desse jeito. Mas Deus com você já começa desde o nosso primeiro batimento. Lá, na barriga da nossa mãe. Porque a palavra do Senhor diz assim, que Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. É muito louco pensar nisso. É muito louco. E eu vou adiantar que senão eu não consigo passar por tudo que eu queria. Jesus nos mostra o que é viver de verdade. Ele nos chama para a vida verdadeira. O que realmente importa na vida nos foi revelado através de toda a palavra inspirada pelo Espírito Santo, que é o mesmo que o nosso Rei Jesus. É o mesmo que o Rei Jesus falando para a gente. É o Espírito Santo revelando a palavra. Dita por aqueles que vieram muito antes de nós. A palavra nos ensina sobre Deus e os seus planos. Então eu quero encher o seu coração de fé agora, para que a gente saia hoje, nessa noite, cheios do poder do Espírito. E não só nessa noite, mas para que a gente entenda
Entenda mais profundo que viver uma vida pelo Espírito Santo é a única vida que se vale a pena viver. Porque não tem outra vida, não tem outra alegria, não tem outra coisa que satisfaça o ser humano, a não ser viver uma vida pelo Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo. Não existe outra vida, não tem. Por mais que, mas e se eu viver? Cara, você não vai ser feliz. Não, mas, cara, não dá. E aqueles que vivem pelo Espírito sabem que é impossível viver uma vida sem a presença do Espírito. Fala para mim, não precisa falar, mas pensa aí, nos momentos, nosso querido aqui falou sobre o louvor, nos momentos de louvor, em que, o Espírito Santo estava aqui, e você estava aqui, não sei o quê, e Deus falando no seu coração, e você falando, Senhor, tudo é teu, cada fôlego meu, e faz versinho para o Senhor, poema, você até procura as palavras para falar bonito para o Senhor. Cara, naquela hora você não pensa em problema, você não pensa na conta que você tem que pagar, você não pensa na prova que você não estudou, que é segunda-feira e amanhã é domingo, você não pensa em nada disso, cara, você não pensa na briga que você teve com sua esposa, você não pensa na briga que você teve lá, claro que você pensa, porque o Espírito Santo te leva a consertar, agora, tá vendo, me pegou, mas você tem alegria no arrependimento das coisas que você fez errado. Olha que maluquice, isso é viver uma vida no Espírito. Não é uma vida triste, uma vida penosa, uma vida chata, uma vida, Deus, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus. A gente fala essas coisas, mas não é viver uma vida assim. Cara, viver uma vida no Espírito é você diariamente queimar pelo Evangelho, pela graça de Deus, manifesta na sua vida para que outros também recebam essa graça. Viver uma vida pelo Espírito é você viver dia após dia, vivendo de acordo com o que a palavra do Senhor diz para você viver. E isso gera vida, não só para você, mas gera vida por onde você anda, por onde você passa. Quando a gente olha para Jesus e aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher não falou com Cristo, ela tocou nas vestes de Cristo, e Cristo fala, de mim saiu virtude, a mulher foi curada. Cara, isso é muito louco, velho. Viver uma vida no Espírito não é viver uma vida chata, não é viver uma vida ranzinza, não é viver uma vida da qual você não se alegra, muito pelo contrário, viver uma vida no Espírito é a maior aventura da humanidade, é a maior alegria da humanidade. Toda conquista, toda e qualquer conquista do ser humano fica no chinelo, perto de viver uma vida no Espírito, perto de viver os frutos diariamente no Espírito. Toda conquista. Raoni, mas a faculdade? Cara, a faculdade é legal, mas não chega perto. Cara, o casamento, estou me preparando para o casamento, não sei o quê. Nossa, veja a hora de chegar meu casamento, velho. Parece que minha vida vai começar lá. Enganou. Não vai, cara. Porque tudo isso é legal, mas tudo isso passa. Agora, uma vida no Espírito, velho. Cara, isso te faz levantar da cama. E falar assim, velho, hoje eu vou viver tudo o que o Senhor separou para mim nesse dia. Não é viver pensando no que vai se receber de Deus, não. É viver pensando no que eu vou fazer para o Senhor, porque Ele me chamou para fazer. Percebe que o Criador de todas as coisas nos chamou, chegou, mandou Jesus. Jesus morre numa cruz, morre no madeiro, e aí a gente pode hoje ser livres e cheios do Espírito. E isso leva a gente a poder viver uma vida no Espírito, a maior aventura que toda a humanidade poderia viver. Isso é muito louco. Deixa eu continuar aqui, senão... Vou compartilhar agora como o Senhor sonhou que vivêssemos nossa vida. Cheios de fé. Gálatas 3:9, por favor. Gálatas 3:9. Diz assim. Todos abriram aí? Assim, os que são da fé
são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Continuemos. Gálatas 3, 15, 18. Diz assim: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, tá, gente? Não tem tempo. Depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, mas como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer, acho que vou continuar aqui. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessas. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. E aqui, bem rapidamente, Deus chegou para Abraão e falou para ele como é que seriam as coisas, que a descendência dele seria. E Deus estava falando de Jesus. Olha que louco. Deus estava lá atrás, Abraão falando de Jesus, falando que ia abençoar sua descendência e tudo mais. Vamos continuar. Depois eu quero encorajar vocês, queridos, leiam a história de Abraão. Lição de casa, todo professor gosta da lição de casa. Leiam a história de Abraão em Gênesis. Cara, é muito louco você linkar Gênesis e Gálatas e você falar, cara, é daquele Deus que a gente está falando. Gálatas 3, 29. Mais uma vez, Paulo cita a Abraão, dizendo: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Somos descendência de Abraão. Somos herdeiros segundo a promessa. Por quê? Nós somos de Cristo. Você é de Cristo? Amém, glória a Deus, eu também sou. Olhem como Abraão estava próximo de Deus. Eu queria muito ter falado sobre a história de Abraão, mas o Azevedo já me mostrou 45 minutos. Quanto é que eu tenho? 45 que eu tenho? Já era? Maria, aqueles. Quanto é que tempo que é? Não sei. Mas é rapidinho, né? Rapidinho. O Senhor vai falar, eu creio. Glória a Deus. Olhem como Abraão estava próximo de Deus. E aqui, queridos, leiam a história de Abraão. Fala assim, eu vou ler, Raoni. Esse lado vai ler mais. Esse lado aqui não vai ler muito, não. Esse cara vai chegar ali, Gênesis, Deus criou o mundo e tal. Não vou nem ler, vou botar aqui o som para ouvir a Bíblia, né? Aí o cara dorme. Nossa. Leiam a história de Abraão, queridos. É sensacional. Abraão, ele caminhava com o Senhor, ele ouvia ao Senhor, ele temia ao Senhor, ele era amigo do Senhor. Cara, ele era amigo de Deus, velho. Não existia Jesus. E Abraão, quer dizer, Jesus não tinha vindo, Jesus existia, mas não tinha vindo. E ele era amigo de Deus, velho. Imagina um homem pecador, mano. Abraão zoou o barraco, velho. Várias vezes. Mas ele, nossa, Abraão foi demais. Véio. Leia Abraão. Ele perguntava e dava opinião. Esse aqui eu achei o máximo. Ele perguntava e dava a opinião dele ao Senhor, que levou em consideração. Ele perguntava e dava a opinião dele ao Senhor, que levou em consideração a opinião. Vamos ver onde Deus levou em Gênesis 18. Vai lá, falei que vocês iam hoje. Ei, glória! Gênesis 18. Eu não vou ler tudo, meus queridos, vou só dar uma prévia aqui para vocês, porque não dá para ler tudo, né? Podia dar, né? Não dá. Agora eu entendo o Gu quando ele fala, passei do horário. Não dá, velho, quando você vê já foi. Gênesis 18. Se achou, diga amém. Glória a Deus. Gênesis 18, lá, eu não vou, anota aí para você ler depois. Leia a história de Abraão. Anota para você ler depois. Gênesis 18, do 16 ao 33. Fui muito ingênuo achando que daria para a gente ler isso aqui. Mas muito. Deveria ter começado só com ele e feito a partir disso. Né? Mas leiam. Só vou resumir para vocês. Aqui chegam 3 caras. Abraão está lá na tenda e tal, não sei o quê. Aí chegam 3 caras, aparecem 3 caras. E na hora Abraão já reconhece que é Deus, que está ali. Abraão sai correndo, fala, esperem aqui, eu vou preparar algumas coisas e tal, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Aí chegam os 3, eles estão conversando e tal, não sei o quê. Aí
Deus começa a se revelar para Abraão e falar para Abraão assim, ó, os homens estavam partindo, depois a gente sabe que são anjos, né? Eles estavam partindo, se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma e Abraão os acompanhou para despedir. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas. Olha que louco, Deus está falando para Abraão o que ele vai fazer, velho. E Deus não só está falando para Abraão o que ele vai fazer, que depois, na sequência do capítulo, Abraão chega para Deus e fala assim: ô Deus, assim, será que não dá para salvar o povo não, Deus? Você, sabe o... Fala 300. Ô Deus, se tiver uns 50 justos lá, Deus, dá não? Se tiver 50, eu salvo, por misericórdia. Só que eu acho que Abraão conhecia Sodoma e Gomorra, né? Que Abraão falou, então, mas se dos 50, 5 forem assim, então 50 menos 5 dá 45. Se 45 ali, dá para dar uma salvada no povo, Deus. Aí Deus fala assim, 45. E Abraão vai fazendo, até uma hora que Abraão sabe que não dá, cara, não vai dar. Mas por que será que Abraão estava interessado nisso tudo? Claro, Abraão era um homem, tinha um cara chamado Ló, que vivia nessas cidades. E Ló era sobrinho de Abraão. Sobrinho ou neto? Sobrinho. Acho que é sobrinho. Ele sabia que Ló morreria. E sabe o que é muito louco? Deus leva em consideração. Os homens chegam lá, são recebidos por Ló, os anjos. O povo faz maior barbaridade e tal. Aí os anjos chegam e falam assim, ó, vocês saiam daqui, levem, fala para Ló e sua esposa, suas filhas e seus genros. Os genros não vão. Eles não acreditam, só sai Ló e suas filhas de lá. E os anjos falam, então você vai para aquela cidade tal, e o próprio Deus, diz a palavra, o próprio Deus enviou fogo dos céus e consumiu Sodoma e Gomorra. Cara, olha que louco. Abraão é esse ponto, 50, estou terminando. É esse ponto que eu quero que vocês entendam, meus amados. Leiam depois essa história. Depois, lá em Gênesis 22, 5, 19, não precisa abrir, ele já sabia que era um momento onde Abraão vai entregar Isaque, e aqueles que conhecem a história sabem que Isaque é o filho da promessa, né? O filho da promessa, que eu falei que Abraão riu, e depois também Sara ri também, por isso que se chama Isaque, né? O filho inclusive. Abraão vira, vocês não precisam abrir, Abraão vira no capítulo 22, no versículo 5, meus amados, Abraão vira e fala assim, ó, disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. Deus tinha acabado de pedir, Deus prova a Abraão, pede para Abraão para sacrificar Isaque e tal, Deus, cara, e Abraão chega para o servo e fala assim, pode ficar tranquilo, fica aqui. A gente vai subir, e lá Isaque nem sabia que ia ser morto, né? Morto. A gente vai subir e a gente vai fazer, só que fica em paz. A gente vai louvar o Senhor e nós vamos descer. Abraão subiu ao monte com a certeza de que o Senhor não levaria o filho da promessa, porque o Senhor tinha uma promessa em cima dele, que a partir dele as coisas iriam acontecer. Olha que louco o nível de Abraão. Esse é o mesmo Deus que nós estamos falando. Deus se revela para Abraão ao passar da sua vida, e esses são os dois nomes do Senhor que Abraão conhece, El Shaddai e Jeová Jireh. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Deus Provedor. E aqui eu quero lembrar vocês, amados, e talvez esse daqui seja o ponto mais importante, eu já estou finalizando, a promessa que estava sobre Abraão.
A bondade e o cuidado de Deus que estava sobre Abraão está sobre nós nessa noite. E não está porque eu estou falando, está porque isso foi garantido na Bíblia com Cristo Jesus naquela cruz. Nós sabemos que nós servimos a um Deus que é todo poderoso, que é um Deus que provê todas as coisas. Viver uma vida no Espírito é viver tendo a certeza de que esse Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Percebe como muda a perspectiva da coisa? Eu não vivo pelo Espírito porque me pedem para viver. Não, é porque eu sou impelido pelo amor que foi derramado sobre o meu coração a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não é porque tem uma pessoa chata pegando no meu pé, querendo saber se eu estou bem ou não. Não é porque o amor do Senhor está sendo revelado através da vida dele, mostrando para você o quanto Ele te ama. Como é bom lembrar da aliança do Senhor, e de quem nós somos, e de quem Deus é. Nós somos filhos da promessa, fazemos parte da aliança do Senhor, estamos sob os cuidados do Senhor. Voltando, todos os que estão em Cristo são a descendência da promessa de Abraão. Por meio da fé em Cristo Jesus, temos essa certeza, pois Jesus é a promessa. Voltando para a fé, nós vivemos então por uma fé que atua pelo amor. Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem circunciso, nem incircuncisos tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E aqui eu quero finalizar lembrando vocês dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, que é o que o Senhor nos chama. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão a carne. O Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama para isso. E nos frutos do Espírito, no fruto do Espírito o Senhor diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu queria lembrar vocês nessa noite que o que me trouxe a esperança nessa leitura foi saber o gosto do fruto, de viver pelo fruto do Espírito. Quem não quer viver uma vida cheia de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? E aqui eu quero encerrar falando para vocês que essa é a originalidade que Jesus Cristo veio nos mostrar. Foi para isso que nós fomos criados, para vivermos segundo o Espírito. Porque Deus nos criou, a sua imagem e semelhança nos criou. E fomos chamados para viver. Então, o meu apelo nessa noite para o seu coração é que, através dos nossos esforços, a gente não consegue produzir o fruto, que é exclusividade do Espírito. Ser lembrado de que somos herdeiros e que semear para o Espírito nos levará a colher a vida eterna, como diz em Gálatas 6:8, enche o coração de esperança e vontade de viver tudo o que Deus quer. Meus amados, vale a pena vivermos uma vida cheios do Espírito. E deixemos nós as coisas da carne, e que a gente possa de fato viver uma vida cheia do Espírito, porque todas essas coisas, todas elas que fazem parte do fruto, estão à nossa disposição, à medida que buscamos a Cristo, à medida que eu escolho morrer para mim mesmo, para que Cristo habite em minha vida. É o que faz revelar o fruto do Espírito. Vamos ficar de pé? E essa talvez seja o ponto, talvez não, esse com certeza é o ponto central da pregação nessa noite, é encorajá-los a viver uma vida pelo Espírito. E não se enganem, meus irmãos, que vocês vão se lembrar de tudo, ou que vocês, não se enganem nisso. Sabe como é que a gente faz para viver uma vida no Espírito? Todas essas coisas? Vivendo na presença do Senhor.
todos os dias, lendo as palavras que Ele nos deixou. É através da palavra do Senhor que nós o conhecemos. É através do poder da palavra que nós somos transformados. E é através do encher do Espírito que nós podemos viver uma vida assim. Onde Cristo é revelado para nós e através de nós. Se você deseja nessa noite ter esse... Eu não vou nem falar que é um compromisso para a vida toda, porque isso você tem que ir se renovando. Mas se você deseja nessa noite que seu coração quer realmente queimar mais pelo poder do Espírito Santo, através do amor que já foi derramado sobre você, eu queria convidar você a fechar seus olhos. Eu queria convidar você, no seu coração, se você quiser falar. E aqui eu já usei de tudo que eu podia para tentar trazer o seu coração de que viver uma vida no Espírito é sim a melhor opção. Agora, é você e o Senhor. Se a palavra do Senhor tocou o seu coração, eu quero que você fale ao Senhor. Diga para Ele que você sim quer viver uma vida cheia do Espírito. Você já viu tantas coisas, já viu tantos homens aqui nessa igreja, já leu tantas histórias, já viu na Bíblia tantos homens que foram cheios do poder do Espírito e viveram coisas grandiosas. E não só viveram coisas grandiosas, como participaram tanto e receberam tanto desse amor maravilhoso. Queria que você falasse isso ao Pai. Se isso é o que está no seu coração, se isso é o que queima no seu coração, o Senhor certamente quer derramar sobre você nessa noite uma profundidade ainda maior acerca do Espírito Santo, acerca de viver uma vida pelo Espírito. Acerca de viver uma vida pelo Espírito. E se tiver alguém aqui que não esteja entendendo talvez, que deseja isso, mas não consiga compreender, sente seu coração pesado, sente seu coração entristecido talvez, busque no Senhor o arrependimento que talvez esteja no seu coração, que você precisa buscar. Confesse ao Senhor que está no seu coração, diga com palavras ao Espírito Santo que está no seu coração, porque o Espírito Santo é o único capaz de trazer mudança genuína em nosso coração, é o único capaz. Se você precisa de revelação, peça agora ao Senhor. Se você precisa se arrepender, arrependa-se diante da presença do Rei, pois o Senhor está neste lugar. Se você quer mais maturidade, profundidade, peça ao Senhor, peça sabedoria ao Senhor, pois Ele dá àquele que pede. Pede profundidade, maturidade, pois o Senhor entrega. A vontade do Senhor é que todos alcancem a maturidade espiritual. Senhor, eu estou aqui com os meus irmãos, ó Deus, diante da palavra que o Senhor trouxe, diante da palavra que é Tua, Pai. É a Tua palavra que nos faz mudar, é Teu Espírito Santo quem comanda as nossas vidas, é o Teu Espírito, é pelo poder do Teu Espírito que nós somos transformados dia após dia. É pelo poder da Tua palavra, Senhor, que entra no nosso coração e é frutificada, Senhor, e faz crescer em nós alegria. É pelo poder da Tua palavra, Senhor, que Seu Espírito Santo encha cada um dos meus irmãos nessa noite, Pai. O Senhor sabe de todos os desejos, Senhor, de cada oração, Senhor, nessa noite. O Senhor sabe, Pai, e eu não me excluo delas. Talvez eu seja o mais necessitado, Senhor. Preciso realmente viver uma vida mais no Espírito. Nós, Pai, como igreja, nós precisamos nos aprofundar mais em quem Tu és, na leitura da Tua palavra, Senhor, na revelação de quem Tu és, na revelação desse Rei maravilhoso que nos chamou para a Tua glória, para vivermos no Teu reino. Todos nós, Senhor, queremos viver uma vida no Espírito, um amor, alegria, paciência, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos nós queremos viver cheios do Teu Espírito. Traz-nos consciência. Consciência, Pai. Convence-nos do nosso pecado, daquilo que o nosso coração precisa ser convencido.
transforma o nosso coração, converte os nossos pensamentos e enche-nos do poder do Teu Espírito, para que juntos, como igreja, possamos pregar o Evangelho a todos aqueles que ainda não conhecem sobre a Sua profecia, sobre a volta de Cristo. Este mundo está doente, Senhor. Usa-nos, Pai, como igreja, para que a gente possa alcançar a muitos. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós oramos. Amém.